Shalom a todos que estão assistindo a este canal. Começando mais um vídeo desta vez, para buscar entender alguns fatos narrados desde tempo passado que algumas pessoas vêm comentando que o povo tinha que comer alimento de origem animal, que foi uma coisa que o Criador colocou para suas necessidades fisiológicas, para sua saciedade. Mas desde quando isso começou? Desde o princípio, o Criador ordenou aos animais, não apenas aos homens, que comessem do fruto da terra. Onde é que está escrito isso? Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Vamos entender bem sobre o que é descrito no período de Daniel, que diz que o povo preferiu comer alimentos de origem vegetal, ao invés de comerem carnes. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinham encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além dos vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Perceberam que Daniel e seus amigos não quiseram comer das iguarias do rei, e isso causava um grande transtorno para aquela época.
por desobedecer a uma determinação do rei, que foi o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os servos do rei ficou com muito medo por não obedecer à ordem do rei, que pelo seu decreto os jovens não queriam se contaminar, mas se abstendo daquelas comidas que estavam na mesa do rei, e com certeza deveriam ter muita carne envolvida naquele banquete. Porém, o acordo que estavam sendo feito naquela ocasião era bastante diferente. A partir da mudança do hábito alimentar, houve um grande acontecimento naquele local, que através da forma que Daniel e seus amigos comeram os legumes, a saúde deles estava melhores, mais robustos e com semblantes mais renovados. E isso foi apenas em 10 dias de teste para provarem que estavam no estado de melhor aperfeiçoamento quanto aos outros jovens. Por isso não podemos comparar algumas situações como se fosse a longo prazo. Esse assunto é muito polêmico em nossos dias, que na realidade não era uma determinação do Criador, mas sim humana, por substituir alguns legumes que fazem uma função que a carne também faz. Apesar que a carne tem bastante proteínas, e muita proteína mesmo, que pode até prejudicar através do seu excesso. Isso é apenas um pretexto para tentar saciar a sua vontade pela carne. E isso se trata mais da gula do que a própria necessidade, que nem as escrituras dizem nada a esse respeito. É claro que vimos alguns fatos sim a gente encontra, que falam sobre o comer carne. Mas não quer dizer que é para se fazer no seu dia a dia de forma abusiva. É certo que devemos entender que o nosso corpo necessita de alimento, mas não vem ao caso declarar que a nossa vida é preciso fazer isso para se manter vivo e de forma saudável. Quando isso é mais declarado que o povo comeu carne, foram os momentos que estavam com muita fome. Isso sim, foi o alimento que era mais utilizado para melhor retribuição, para o fortalecimento e para saciar a fome de forma mais rápida. Já os legumes são os mais consumidos, que hoje são os mais indicados através da sua eficácia na melhor absorção no organismo, pelo trato digestório. Para comer pelo menos de 3 em 3 horas, fazendo essa alimentação de umas 4 a 5 vezes durante o dia, dependendo da porção colocada. Em nossos dias também vimos alguns cristãos declarando que os demônios obedecem mais àqueles que comem carne do que àqueles que comem apenas legumes. Mas isso está mais para um mito do que uma verdade, e passa mais de uma heresia também. Aonde tem esse respaldo narrado nas escrituras falando sobre isso? As pessoas dizem isso de forma equivocada, pegando um versículo isolado, ou até por alguém ter falado alguma coisa desse tipo para elas, e ficam dizendo que os males só conseguem sair da vida das pessoas se pelo menos comerem carnes, que já seria um início para vencer esse mal, que é mais fácil um demônio obedecer a esses comedeiros de carne. Aonde já se viu uma coisa dessa? Que conversa afiada! Aonde que isso está escrito nas escrituras? Que os demônios vão obedecer mais pessoas que comem carnes. E por acaso os demônios têm medo de estômago porque comeu carne? Ou na verdade teme ao Criador através do nome do seu Filho, que tem todo o poder? Ora, as escrituras estão com a verdade, ou alguns que afirmam conhecer esse plano secreto, para expulsarem os demônios e vencerem tantas outras coisas espirituais por aí, através de exorcismo e tantas outras coisas que eles praticam por aí, através de hipnoses. Desconfie de certas pessoas que afirmam isso. Confie no Criador, confie no Eterno que fez os céus e a terra. Para melhor esclarecimento, vamos pegar a Escritura e procurar entender o que ele tem de melhor para nós. E para não ficarmos caindo em nenhum laço maligno com acordos equivocados, vejam que houve no momento em que o apóstolo Paulo diz para as pessoas que comem carne
ao criticar quem come legumes, e isso também pode ser para os que comem legumes e criticam quem come carne. É por isso que as Escrituras Sagradas nos informam. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre vocês e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Porque existem pessoas que não conhecem nada a esse respeito, e também aquelas pessoas que se dizem serem sábios, que fazem isso porque as Escrituras declaram que Abraão mandou a sua esposa matar um novilho quando recebeu uma visita nessas ocasiões especiais. Eles faziam esses tipos de celebrações e a carne era um alimento essencial para esses eventos, e também eram praticados nos sacrifícios de animais. E pode perceber que não eram todos os dias, mas sim por um determinado período. Também é importante frisar que antes do dilúvio não vimos eles fazerem muitos casos sobre isso. Creio que esses casos foram mais frequentes em relação aos descendentes dos anjos caídos, que foram os mais envolvidos nesse tipo de alimento, e também começaram a comer a carne, e ainda mais carne humana, que seria mais para uma aberração, apesar deles já serem uma aberração no mundo, por serem uma nova espécie de indivíduo, que foram desencadeados através dos anjos com as mulheres. Embora algumas pessoas digam que não foram, mas pesquise para entender melhor sobre determinado assunto. Como esse assunto é outro, para que a gente não possa entrar em divergência. E sobre esses anjos, como está sendo declarado aqui, que teve a relação com as mulheres, que por fim geraram a esses seres, que a humanidade passou a temer a esses indivíduos, que posteriormente, por causa da violência ser tanta na terra, que acabou vindo o dilúvio alguns anos depois. Ninguém é obrigado a comer carne, mas se gosto, não estou aqui para discriminá-lo, pois é, eu também como carne. E daí? E não fico por aí dizendo que está errado comer isso ou aquilo, para depois não dizerem que eu sou vegano ou vegetariano. Não estou defendendo ninguém. Apenas estou defendendo que não devemos discutir isso por aí. Que tem tantas pessoas criticando esses que praticam tais coisas. Só digo uma coisa, que nós devemos avaliar os nossos conceitos. Por isso, vamos buscar conhecer a verdade para que nós possamos realmente compreender todas as coisas que nosso Deus tem colocado sobre a sua palavra, usando seus servos. E eu vou ficando por aqui, e que o Eterno abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso soberano, em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Amém.